Fala, Typer, beleza? Nesse vídeo eu quero te mostrar por que não é tão boa ideia assim a gente ficar usando useState e useEffect quando a gente quiser dar fetch dos dados em uma API ou em um banco de dados para poder renderizar os dados na nossa tela. Vou dar um exemplo aqui prático mostrando como que normalmente é essa questão do useState e useEffect. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você ainda utiliza dessa forma, e como que eu recomendo você fazer a partir de agora usando o React Carry, tá bom? Então vamos aqui para a tela do meu computador e eu vou dar o exemplo mais tradicional, né? A gente quer exibir aqui alguns dados que está em um banco de dados, que está vindo de uma API. O que a gente faz? A gente começa aqui exportando uma função, que é o nosso componente, onde a gente vai fazer ali a requisição, né, para o lado do servidor. E aqui, então, a gente vai usar o useState para poder armazenar os dados e o setData, né, para a gente poder atualizar esse estado com as informações. Depois aqui, a gente vai exibir esses dados de alguma forma. Eu só estou jogando esses dados em tela usando o JSON.stringify, e aqui depois a gente vai dar um useEffect, né, sem nenhuma dependência, para ele ser executado apenas uma vez quando esse componente for renderizado aqui pela primeira vez, onde a gente vai vai buscar os dados. Esse getUsers, ele está indo lá no banco de dados e buscando as informações, né, ou poderia ser também uma API. O getUsers em si, a implementação não importa, o importante é saber que está buscando esses dados, e é assim que essa promise é resolvida. Ele dá um setData jogando ali as informações para dentro de dados, tá? Essa é a forma mais tradicional, é assim que eu fiz durante muito tempo. Vou mostrar aqui esse resultado aqui para você, tá? Só tem mais um detalhe aqui que eu vou colocar para aumentar aqui ainda mais um pouco a complexidade desse exemplo, que eu vou criar um botão chamado adicionar usuário, onde quando a gente clicar nesse botão, a gente vai chamar essa função aqui de adicionar usuário, que vai estar disparando aí para uma API, ou vai estar disparando aí para o seu banco de dados um evento, e esse usuário vai ser acrescentado e ele vai ter que aparecer de alguma forma aqui na nossa lista que a gente está renderizando, tá? Vamos vir aqui agora para como que tá visualmente isso aqui. Olha só, vou carregar aqui, ele demora um tempo para carregar e depois ele carrega os dados aqui pra gente, tá? Vou mostrar de novo, ó. Eu coloquei aqui um segundo aqui de espera até ele renderizar, e aí ele renderiza aqui vários usuários, todos esses usuários são inventados, né? Eu tô usando o Faker aqui para gerar dados e gravar eles no banco de dados, então pode ficar tranquilo que não tem nenhum dado sensível aqui. E tem aqui esse botão de adicionar usuário. Quando eu clicar nesse botão, nada acontece, mas tá vendo aqui que é o ID 114, né? Com o Kristen. Se eu atualizar aqui, ele vai estar agora ID 115 e com a Carry, né? E o Kristen veio aqui para baixo, então ele adicionou, ele só não conseguiu aqui renderizar. Então a gente tem algumas tarefas aqui para fazer, tá? São 4 tarefas. Enquanto carrega os dados, mostrar um loading, né? Hoje a gente não mostra falando que está carregando os dados, simplesmente não mostra nada. Isso não é legal para o nosso usuário. É bom a gente dar alguma informação para ele explicando que aqueles dados estão sendo carregados, e desabilitar o botão de novo usuário, porque como a tabela ainda não carregou, às vezes eu quero limitar um pouco a ação do usuário, não faz nem sentido, né? Ele querer adicionar ou modificar alguma coisa da tabela se ele não está nem vendo a tabela ainda. Outra coisa, eu quero exibir uma mensagem quando ocorrer um erro ao buscar os dados. Então, se no momento de buscar os dados der erro, eu não quero que fique a tela em branca e o usuário não sabe o que aconteceu, se carregou, se não carregou, se deu erro, se está carregando ainda. Então, quero também dar esse feedback. Eu também quero atualizar os dados depois que eu criar o usuário. Eu não quero ter que dar refresh na tela para ver que atualizou. Eu quero que uma vez que esse usuário foi acrescentado, ele já apareça ali pra gente imediatamente, tá? E por fim, desabilitar o botão de novo usuário enquanto cria o usuário. Então, quando eu cliquei ali em criar o usuário está criando, eu não quero que o usuário fique na dúvida, poxa, será que deu certo? Ele vai ficar dando um monte de clique lá, e aí vai criar 3, 4 usuários, né? Não, então, clicou uma vez, né? Tá processando ali a informação, o botão vai ficar desabilitado. Assim que criar, ele vai e habilita o botão novamente para o nosso usuário, tá bom? Então, são essas 4 tarefas, vamos implementar elas aqui. Vamos começar aqui pela primeira. E por que a gente vai fazer essas 4 tarefas? Para poder ficar muito claro qual que é a diferença entre a gente usar o React Carry e a gente ficar usando a forma tradicional, e por que eu recomendo que você, a partir de agora, utilize o React Carry para poder fazer esse tipo de funcionalidade, tá? Bom, vamos lá. A primeira aqui é, enquanto carrega os dados, mostrar o loading e desabilitar o botão de novo usuário. Para poder mostrar um loading, eu posso criar um estado, né? Por exemplo, chamado isLoading, e um set isLoading, para a gente saber que a informação está sendo ali carregada. Um useState, a gente pode começar aqui como falso.
E no momento que a gente começar a dar esse use effect, a gente pode colocar os... na verdade, get users, then... Isso aí. A gente pode colocar aqui um set is loading true, né? E aqui, depois que a gente tiver uma resposta, a gente pode colocar um final aqui, porque em algum momento a gente pode querer dar um catch, né? Então, depois que tudo for executado, eu vou querer, por fim, colocar um setting is loading como false, né? Então, essa aqui seria aí a nossa primeira implementação. E aqui, esse is loading, a gente pode colocar aqui uma condicional, né? Se está is loading, a gente pode mostrar uma mensagem falando que está sendo carregado, né? Vamos colocar ele... Pode ser aqui mesmo, né? Vamos colocar aqui carregando dados. Pode ser assim. Vamos salvar. E se is loading, né? Já terminou de carregar, então a gente mostra aqui os dados aqui de baixo. Vamos colocar dessa forma. Tem outras formas de fazer isso também, né? Pode ser um ternário com interrogação, 2 pontos, enfim. Aqui é só um exemplo para a gente conseguir enxergar como isso aqui vai funcionar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como é que tá, vamos atualizar, carregando dados e, né, mostrou aqui o nosso array. Vamos ver de novo, carregando dados, beleza. E aqui exibiu, né? Uma outra forma aqui, ao invés da gente colocar set is loading true, também seria começar ele já como true, né? Porque como a gente sabe que, em tese, quando a gente abrir ele ainda vai começar a carregar os dados, porque esse aqui vai ser disparado, né? Pode ser uma alternativa. Então, vou salvar, né? Ele já começa carregando dados e aí, sim, ele exibe, né? Então, eu poderia até tirar daqui. Ficaria aqui dessa forma, carregando dados, e uma vez que os dados chegaram, ele exibiu a informação, tá? E um outro, desabilitar o botão de novo usuário quando isso estiver acontecendo. Então, a gente pode pegar esse isloading e aqui no adicionar usuário, esse botão a gente pode colocar um disable e a gente passa aqui o isloading para cá, né? Então, se estiver carregando, né, esse isloading for true, o botão vai estar desabilitado, né? E uma vez que aparecer os usuários, ele fica habilitado, tá? Vamos para a próxima funcionalidade. Então aqui já foi, né? Exibir mensagem quando ocorrer um erro ao buscar os dados. Então eu coloquei aqui uma opção que, se a gente passar get users um true aqui dentro, ele vai dar erro. Se eu tentar carregar aqui agora, basicamente aconteceu um erro, né? Ele já está apontando aqui, e a gente vai ter que tratar de alguma forma esse erro que eu quero que aconteça. A gente quer exibir uma mensagem para o usuário poder saber que isso aconteceu. Então, criar aqui mais um estado, né? Chamado is error, né? Um set is error, um use state. Talvez aqui como falso, né? E aqui eu vou colocar um catch. E aí, baseado no que acontecer, eu quero dar um set is error como true, né? E aqui agora, aqui embaixo, né? Posso colocar um se ele deu aqui um is error. A gente vai exibir uma mensagem de erro ao carregar os dados. Acho que pode ser assim. E aqui, se por acaso não der loading, né, e não der erro, então ele vai exibir esse aqui de baixo. Beleza? Vamos ver se funciona. Vamos atualizar. Carregando dados. Erro ao carregar os dados, né? Escrevi errado. Erro ao carregar os dados. Erro ao carregar os dados. Interessante, beleza? Então a gente fez aqui a nossa segunda implementação. Vamos para a terceira, atualizar os dados após criar o usuário, né? Após criar o usuário. Então a gente tem esse botão, vamos tirar esse erro aqui, né? Get users. Beleza, e assim que a gente clica em adicionar o usuário, nosso usuário foi adicionado, ele não aparece, eu quero que ele apareça, né? Eu tenho que ficar atualizando aqui para ele poder aparecer, não é isso que eu quero. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso, para não ficar esse on-click aqui muito inchado, colocar uma função aqui, function, chamado de mutate, tá? Vou chamar aqui dessa forma. E aqui, nessa mutate, eu vou trazer para cá esse adicionar usuário, e aqui ele vai chamar essa mutate aqui, tá? E aqui o que é que eu posso fazer então? Quando esse usuário aqui for adicionado, eu posso colocar um await aqui, né? Ele vai esperar, então essa pode ser uma função assíncrona. Assim que esse usuário for adicionado, então
Ou eu poderia colocar um then aqui também, né? Mas pode ser esse await aqui também. Se bem que aqui em cima... a gente vai repetir um pouco esse processo aqui, né? De get users, cat, vai dar um true, né? A gente pode até trazer essa funcionalidade aqui para uma função um pouco diferente, para a gente não ficar repetindo o código, né? Mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Então vamos lá, get users, então set data, se der erro ele vai falar que deu erro, e finalmente aqui o settings loading como falso, então a gente vai ter que dar um setting is loading true, né, aqui. Então acho que a gente pode até dar, acho que é legal a gente quebrar isso numa função, né, function fetch data, uma função onde a gente vai colocar esse fluxo aqui, né. E aí, ao invés da gente fazer dessa forma, a gente coloca esse fetch data e depois esse fetch data aqui, né? Então, settings loading true, e depois que ele processar, né, ele vai acionar isso aqui. Vamos ver se tudo continua funcionando. Vamos adicionar aqui. Beleza, né? Carregando dados, beleza? Adicionar usuário. Carregando dados e 17. Eu não sei se precisa, né, realmente a gente colocar esse settings loading true de novo. Talvez não, né? Vamos colocar só aqui mesmo o true aqui no começo. E se por acaso tiver algum loading rodando, ele vai colocar como false, mas não sei se, né, tem a necessidade ali dele trocar o estado. Então, 117, adicionar usuário. 118 apareceu. Beleza, acho que assim ficou boa a implementação, né? Beleza, então a gente concluiu mais essa tarefa, atualizar os dados após criar o usuário, e vamos para a última tarefa, desabilitar o botão de novo usuário enquanto cria o usuário. Então, enquanto o nosso usuário está sendo criado, a gente pode pegar algum estado, né? Também. Então a gente pode criar mais um use state aqui. Vamos chamar ela aqui de spending. E colocar aqui um set spending dessa forma aqui. Beleza. Então a gente pode colocar aqui dentro da mutate. Assim que tiver começado a mutate, a gente pode dar esse spending como true, set spending como true, e assim que ele terminar, junto com esse fetch data aqui, né, esse set spending false, tá? E esse spending aqui a gente pode colocar junto com esse disable, né? Então, is loading e spending, né? Então, ou, né, no caso. Então, se por acaso ele estiver carregando, né, ou tiver pendente aqui essa mutation, isso daqui vai acontecer. Então vamos ver se isso vai funcionar. Vamos carregar aqui de novo. Atualizar. Beleza, adicionar o usuário, ó. Ele desabilitou o botão e assim que de fato ele foi atualizado, ele mostrou aqui pra gente o 119 e liberou o botão. Vamos testar de novo. Tá aqui, né, da forma como a gente queria, tá? Então a gente foi e conseguiu implementar todas as funcionalidades. E agora que a gente fez isso, isso tudo aqui a gente fez para eu poder te mostrar, né, a forma tradicional que a gente monta. Eu vou te mostrar agora como que a gente faz a mesma coisa usando aqui o React Carry, quais são os benefícios e por quê, principalmente quando essa aplicação ela vai crescendo, faz cada vez mais sentido a gente usar essa biblioteca. Então aqui do lado direito eu tenho já esse Carry Data aqui, que é o componente que a gente vai implementar usando o React Carry. A gente vai fazer as comparações. Para começar a implementar ele, a gente vai então trazer esse Use Carry, onde a gente vai passar aqui para ele um objeto com duas propriedades. Essa Carry Key, que isso aqui serve para ele poder criar um cache das informações. Então uma vez que ele buscar os dados, ele vai cachear esses dados que ele buscou, e se por acaso você bater de novo naquela rota, ao invés dele ir lá no servidor, lá no API e fazer a busca novamente, ele já vai pegar do cache e já vai te devolver, o que é bem interessante, vai economizar aí processamento aí, né, e melhorar a performance aí da sua aplicação, tá? Então a gente vai colocar a carry key, que é para ele poder saber quem é, né, essa carry, para poder fazer o cache. Você está nomeando ela basicamente, então tô falando aqui que ela é a users, e aqui eu tô passando qual é a função. Então eu tô passando aqui que é a função de get users, e aqui
ele recebe aqui, né, vários parâmetros que eu posso extrair desse useQuery, e dentre eles tem a data, que vai ser similar à data que a gente colocou aqui, né? A principal diferença aqui, então, eu já posso aqui exibir esses dados e colocar aqui um botão de adicionar usuário, similar ao outro, e ao invés da gente usar, né, perceba que a gente não está usando o useState e o useEffect aqui, porque esse useQuery, ele meio que já faz os dois por detrás dos panos aqui pra gente. Então, se a gente vier aqui agora, eu vou trocar, tá? Tô em outra rota, que é o QueryData, que tá usando exatamente esse cara aqui, né, e atualizar. Perceba que ele tem um funcionamento muito parecido com o que a gente tinha, né? Começa aqui tudo em branco e depois de um segundo ele aparece, que é o tempo aqui que ele está carregando, tá? Então vamos implementar novamente essas 4 funcionalidades usando o React Query a partir de agora. Então a primeira coisa, enquanto carrega os dados, mostrar loading e desabilitar o botão de novo usuário. Aqui a gente precisou fazer o quê? Aqui a gente precisou colocar um isLoading, e aqui a gente precisou, durante aqui o fetchData, né, falar se é true ou se é false, enfim. Aqui ele já tem isso aqui pra gente implementado. É só buscar aqui o isLoading aqui pra gente. Já faz isso pra gente, tá? Internamente ele já faz isso. Então a gente pode aqui colocar algo bem parecido com o que a gente já tinha aqui embaixo. isLoading, se por acaso ele não está carregando, ele mostra isso, e se por acaso ele estiver carregando, então ele vai mostrar aqui essa mensagem carregando dados, né? Igualzinho aqui a gente colocou. Vamos salvar, vamos ver se está funcionando, carregando dados, e beleza, já carregou. Então a primeira funcionalidade já foi, X, e o botão também, né? Então o botão é só colocar o disable e colocar o isLoading aqui, vamos ver. Atualizar, né? E foi. Vamos para o próximo. Exibir mensagem quando ocorrer um erro ao buscar os dados, né? Aqui a gente teve que colocar um finally aqui, colocar criar um cat. No caso, o finally foi no outro, né? A gente teve que colocar um cat, criar aqui um estado para poder pegar o erro. Mais uma vez, ele já traz aqui para a gente um isError aqui. Então, a gente já pode fazer bem parecido. isError, se tiver um erro, vamos pegar a mesma mensagem que a gente colocou aqui, erro ao carregar os dados. Vamos colocar aqui para ficar na mesma sequência do outro. E aqui, se por acaso, né, não tiver loading, não tiver erro, ele vai exibir aqui os dados. Vamos salvar. E vamos colocar aqui para dar erro, né? Então vamos passar o true aqui para esse get users. Vamos atualizar. E aqui algo interessante está acontecendo. Deixa eu vir aqui na aba. Perceba que ele está dando alguns retries. Ele tentou, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu. Então automaticamente o React Query, ao invés dele tentar uma vez e não conseguir, ele faz algumas tentativas. Por padrão, ele está tentando aqui 3 tentativas, né? Ele tenta a primeira vez, se não dá certo, ele tenta de novo aqui mais 2 vezes, né? Então são 3 tentativas aqui no total. Agora estou na dúvida, são 3 ou 4, mas enfim, ele tem mais de uma tentativa, né? Deixa eu atualizar aqui de novo para ficar claro. Então ele está tentando, não conseguiu, recebeu 500, vai tentar de novo, não conseguiu, vai tentar mais uma vez, não conseguiu. Parece que são 4 vezes, né? Eu acho que vai ter uma 4ª vez aqui. Beleza, ele tentou 4 vezes aqui. Então é bem interessante, né? Que ele já tem uma funcionalidade aqui a mais pra gente que a gente não tinha antes. Mas se por acaso eu achar que é muita coisa, eu não quero que ele insista tanto assim, ok? Eu posso vir aqui colocar um retry e eu quero que ele só tente uma vez. Vamos colocar uma vez aqui. Se der errado, ele vai tentar mais uma vez. Então vamos carregar. Então ele vai tentar buscar, não vai conseguir. Vai tentar mais uma vez, não vai conseguir e parou. Então a gente tem muito fácil, né, esse controle aqui de retries em caso de erro, tá? Então a gente tem mais essa funcionalidade aqui implementada de uma forma ainda superior à que a gente fez antes e muito mais rápido. Vamos para a próxima então, que é atualizar dados após criar o usuário, tá? Eu vou tirar aqui esse true aqui do erro, né, que a gente já viu isso aqui funcionando. E agora, o que a gente quer é atualizar os dados. Então, para isso, a gente vai criar aqui o useMutation aqui do React Query também. E o que a gente vai passar aqui é um objeto, onde a gente vai colocar qual que é a função que a gente quer fazer aí a modificação. No caso, é essa função de adicionar usuário, e também a gente vai colocar um onSuccess. O que vai acontecer uma vez que isso der certo, a gente tiver sucesso em relação a isso. A gente vai passar daqui a pouco alguma coisa aqui, tá? Então a gente já pode extrair essas informações
Tá aqui, a gente vai tirar a mutate, né? Vai ser bem parecido com o que a gente implementou aqui, né? Eu usei até o mesmo nome. Então, a partir de agora, ao invés dele executar o add user, ele vai executar essa mutate aqui, tá? Então, vamos salvar por enquanto. Vamos só ver se de fato tudo continua funcionando igual estava funcionando antes. Deixa eu fechar aqui, vamos atualizar. Vamos ver, ok, 120, adicionar o usuário, né? Ele ainda não está exibindo, mas eu só quero ver se de fato ele atualizou. Ok, 121 está funcionando. E agora a gente quer que ele automaticamente faça aquele refet, né? Que a gente teve que fazer aqui na mão, a gente teve que criar aqui esse fetch data, colocar do lado de fora e, enfim, colocar essa implementação desse lado aqui. Então, para isso, aqui eu vou colocar um const client, const carry client, igual a um use carry client, tá? O que esse cara aqui está fazendo? Através desse carry client, ele me dá uma opção que eu posso invalidar a carry que ele está aqui cacheando. Lembra que eu comentei que ele está fazendo um cache desses dados? Se por acaso a gente pedir novamente para ele buscar aqui os users, ele vai pegar do cache ao invés de fazer essa busca novamente. Só que aqui nesse carry client, invalidate carries, ele me dá a opção de eu poder invalidar uma dessas keys, né? Uma ou mais dessas keys. Então eu vou falar o seguinte, eu quero invalidar esse cache de users. E quando eu fizer isso, ele vai lá e vai buscar novamente os usuários. Então, quando ele terminar essa função aqui no onSuccess, ele vai executar esse invalidate daqui. Vamos salvar, vamos ver se isso vai funcionar, vamos atualizar, adicionar o usuário. E beleza, já apareceu aqui o 122, tendo um funcionamento aqui muito similar, tá? Então, mais uma vez, atualizar os dados após criar o usuário já foi. E desabilitar o botão de novo usuário enquanto cria o usuário. Então, aqui a gente teve que criar aqui esse estado, né? Spending, ativar, colocar um true, colocar um false, enfim. Aqui para a gente poder fazer isso, ele já faz aqui pra gente. Então, se eu pesquisar aqui por spending, aqui está ele. E já posso colocar aqui loading ou spending. E aqui embaixo, acho que era só isso mesmo, né? Só desabilitar o botão. Vamos ver isso aqui funcionando. Vamos atualizar, tá carregando os dados. Adicionar novo usuário, ele já desabilitou o botão. E uma vez que foi finalizado, ele mostra aqui pra gente. Então vamos só comparar então essas duas formas, né? Essa forma daqui e essa forma daqui, né? Onde a gente teve que não só criar vários estados e ficar aqui colocando sets e às vezes extraindo, né, as funcionalidades, que a tendência disso aqui é ficar mais complexo quanto mais informações eu tenho, né? Porque aqui, por exemplo, eu só estou trabalhando com um único fetch, né? A gente está buscando apenas um único dado, mas a gente poderia estar buscando mais dados, e aí essas informações elas poderiam começar a se embaralhar em algum momento, né? A gente nem trabalhou com cat ou com retries desse lado daqui, enquanto do outro lado aqui, com menos código, a gente já tem todas essas funcionalidades. E além disso, né, se a gente colocar uma vírgula aqui e olhar aqui as possibilidades do carry, olha só, fetching, né, enquanto ele está buscando, se deu sucesso, uma função para dar refet, a gente consegue pegar aqui melhor essa questão dos erros para poder tratar. Então tem mais coisa aqui que a gente nem tá usando aqui na mutation, né? Se essa mutation desse errado, ele já tem aqui esse erro aqui pra gente poder tratar, a gente pode resetar, enfim, tem várias outras coisas que com certeza se a gente fosse implementando tudo aqui na mão, usando aqui o use state, o use effect, a gente ia inchar cada vez mais essa forma daqui de implementar, e com React Carry isso vai se tornando cada vez mais fácil. E no começo existe aí uma curva de aprendizado, mas aqui o que eu tô te mostrando aqui agora já é a grande parte do que você vai de fato usar aí no seu dia a dia. Então, com esse vídeo aqui, você já pode pegar os seus projetos e começar de fato a usar o React Carry para funcionar. É isso, tá? Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado aí de alguma forma, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar. Te encontro aí no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!